A Guerra dos Mundos, H. G. Wells. Continuem, gritavam as pessoas empurrando-o. Eles aproximam-se, continuem. Nesse momento, a atenção do meu irmão foi despertada por um homem barbudo de rosto de águia que transportava uma pequena mala de mão. Precisamente no momento em que o meu irmão observava, a mala arrebentou e vomitou uma massa de soberanos que pareceu dividir-se em moedas quando embateu no solo. As moedas rolaram de cá para lá na confusão de pés de homens e de cavalos. O homem parou e fitou com um olhar estúpido o montão, e o varal de um cupê bateu-lhe no ombro e fê-lo cambalear. Soltou um grito estridente e recuou, e a roda de uma carroça passou-lhe rente ao corpo. Abram caminho! Gritavam os homens em seu redor. Abram caminho! Mal o cupê passou, arremessou-se sobre o montão de moedas de mãos abertas e começou a meter mãos cheias no bolso. No momento seguinte, semi-erguido, foi atirado para debaixo dos cascos de um cavalo. Parem! Gritou meu irmão. Empurrou uma mulher que lhe obstruía a passagem e tentou segurar os freios do cavalo. Antes que pudesse agarrá-lo, ouviu um grito debaixo das rodas e viu, através da poeira, o aro passando sobre as costas do desgraçado. O condutor da carroça açoitou o meu irmão com o chicote e este correu para trás do veículo. O tumulto de gritos confundia-o. O homem contorcia-se na poeira entre as moedas espalhadas, incapaz de se erguer, pois a roda quebrara-lhe as costas e as pernas jaziam, flácidas e mortas. O meu irmão pôs-se de pé e gritou para o condutor mais próximo. Um homem, montado num cavalo preto, veio em seu auxílio. Vamos tirá-lo da estrada, disse ele. E agarrando o colarinho do homem com a mão livre, o meu irmão arrastou-o para a beira da estrada. Mas ele continuava agarrado às moedas e fitava ferozmente o meu irmão, batendo-lhe no braço com um punhado de ouro. Continuem, continuem! Gritavam vozes iradas atrás. Abram caminho, abram caminho! Ouviu-se um estrondo quando a lança de uma carruagem se esmagou contra a carroça que o homem montado a cavalo deixara parada. O meu irmão olhou para cima e o homem ferido torceu o pescoço e mordeu o pulso que lhe segurava o colarinho. Houve um choque. O cavalo preto desviou-se cambaleante para a beira da estrada e o cavalo da carroça desviou-se para o lado. Por um triz, o pé do meu irmão não foi pisado por um casco. Largou o homem caído e saltou para trás. Viu a raiva dar lugar ao terror no rosto do desgraçado, no chão que em breve foi ocultado. O meu irmão sentiu-se empurrado, arrastado para lá da entrada da azinhaga e teve de lutar com violência para voltar para trás. Viu Mrs. Elphinstone a cobrir os olhos e uma criancinha, com a falta que todas as crianças têm de imaginação compassiva, fitava com os olhos dilatados na poeira algo que jazia negro e imóvel, triturado e esmagado pelas rodas dos veículos. O autor inglês H. G. Wells viveu entre os anos de 1866 e 1946, falecendo em Londres, na Inglaterra, aos 79 anos de idade. Considerado um pioneiro da ficção científica juntamente com Júlio Verne, Wells trata em sua obra de temas como política, cultura, religião, ética na ciência, teoria da evolução e manipulação genética. Algumas de suas obras são A Máquina do Tempo, de 1895, A Ilha do Dr. Moreau, de 1896, O Homem Invisível, de 1897, e esta obra em questão, A Guerra dos Mundos, é de 1898. Essa obra relata uma invasão de alienígenas vindos do planeta Marte e como se desenvolve sua dinâmica de dominação da Terra. Wells foi o primeiro autor a escrever uma obra tratando dessa temática e é perceptível a influência que essa obra exerceu, né, em várias outras obras posteriores a ela, né, pertencentes ao mesmo gênero. Seja no cinema ou na literatura, é possível observar a influência da obra de Wells, como, por exemplo, na construção do biotipo dos alienígenas,
como a cor, a textura da pele desses alienígenas, a presença de tentáculos, o formato dos olhos, a forma de comunicação por telepatia, a superioridade na inteligência e a superioridade tecnológica desses alienígenas. A narrativa se desenvolve em primeira pessoa. O personagem principal, ele narra as circunstâncias, os momentos vivenciados, né, em sua fuga dos ataques alienígenas e descreve o cenário de devastação produzido pelos marcianos e a incapacidade dos exércitos humanos de resistirem à superioridade tecnológica das armas alienígenas e de seu potencial de destruição. O recorte que eu acabei de ler, ele trata do momento imediato, imediatamente ao primeiro ataque dos marcianos a algumas cidades na Inglaterra de fins do século XIX, onde se passa a história e como as pessoas tumultuam as estradas fugindo desesperadamente, né, de uma destruição iminente. E o que eu pretendo com essa leitura? A leitura desse fragmento, que se encontra na altura das páginas 105 e 106 do livro, tem o objetivo de demonstrar como uma pessoa com deficiência visual, no caso eu, pode, a partir da leitura, acessar memórias de experiências que lhe permitam construir um quadro bastante fiel de uma narrativa lida. Talvez para mim, que sou deficiente visual, seja mais fácil usar a imaginação porque eu já estou acostumado com narrativas descritivas de lugares, objetos, pessoas e situações, mas eu gostaria de estimulá-lo a não somente ler, mas também penetrar no universo que é apresentado pelo livro que você estiver lendo e sentir-se parte da narrativa e vivenciar as impressões e sensações de cada momento dessa narrativa. Como no caso desse trecho que eu li, você perceber, por exemplo, o tumulto de vozes e gritos, o cheiro da poeira da estrada, dos cavalos e o odor das próprias pessoas que nesse momento da narrativa já vinham caminhando há bastante tempo debaixo de um calor extremo, o som dos cascos dos cavalos, do tilintar de correntes, argolas de metal e o ranger de tiras de couro, que são característicos do aparato que conecta o cavalo à carroça ou à carruagem. O som abafado das rodas daquela carroça ao passar sobre as costas do homem barbudo, você imaginar o corpo desse homem sujo de terra, estendido no chão, seus olhos injetados de raiva e de dor, e uma face desfigurada, barbuda e toda coberta de poeira. O estrondo produzido pelo choque entre as duas carroças e o som dos cascos dos cavalos que se desviam, vacilante, relinchando, bufando e mordendo os freios de metal que vão em suas bocas, né, onde é acoplada a rédea que dirige o cavalo. E o trágico fim, imaginar o trágico fim daquele homem barbudo, ocultado pelo tumulto de gente, animais e carroças que seguem esbravejando-se, esbarrando, empurrando e atropelando uns aos outros. É por isso que eu costumo afirmar que quando eu leio, eu volto a enxergar, justamente por todo esse universo, por esse conjunto de impressões, sensações e sentimentos que são despertados quando eu leio qualquer obra, quando eu leio narrativas como esta, por exemplo, que é uma narrativa extremamente intensa, de um momento de tensão extrema, onde todas as pessoas estão lutando para sobreviver e acabam, como a própria narrativa diz, acabam se atropelando e passando por cima umas das outras.